Eu sou o professor Matheus, sou advogado, sou professor de Direito Universitário, de cursos preparatórios, mestre em Direito Constitucional e Direitos Humanos e fui desafiado pela TV Câmara para a gente falar um pouquinho sobre o que é a Câmara de Vereadores, o que faz a Câmara de Vereadores. Espero que vocês curtam o que a gente está apresentando e trazendo para vocês. O que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo Municipal, ele tem alguns elementos que são interessantes. O primeiro é a questão da nomenclatura. O nome desse órgão, na verdade, hoje na Constituição Federal de 88, é Câmara Municipal. Se vocês forem verificar, na maioria dos prédios, inclusive dessas instituições que representam o Poder Legislativo Municipal, vai estar escrito Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal de Vereadores. Mas o nome adequado e correto que a Constituição prevê é Câmara Municipal. E essa Câmara Municipal é composta de vereadores. Por exemplo, a gente tem as Assembleias Legislativas, que serão compostas de deputados estaduais. Eu não chamo a Assembleia Legislativa de Assembleia de Deputados, né? Mas é um elemento interessante. Ficou tão comum, tão costumeiro que é utilizado. Não está errado falar Câmara Municipal de Vereadores ou Câmara de Vereadores. Ocorre que o nome que a Constituição usa mesmo é Câmara Municipal. E esse Poder Legislativo, composto pelos vereadores, ele tem uma das grandes funções, que é exatamente representar o povo e realizar as leis. O Poder Legislativo vai ser responsável pela representação da população e pela feitura, pela realização das leis. E há uma função que a Constituição deu para estes órgãos legislativos, sejam municipais, estaduais e federais, que é super importante e que vocês com certeza já ouviram alguém falar, que é a questão da fiscalização. O vereador, através da Câmara Municipal, ele faz a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e todos os órgãos da administração. E para isso, ele conta com um auxílio muito importante, que é o auxílio de um órgão que vai ajudar os vereadores nisso, porque muitos vereadores podem não ser bons em contas, né? Como eu, por exemplo, do direito, não sou muito bom. É o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do município, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro é um dos poucos municípios que tem um Tribunal de Contas municipal, na verdade é ele e o município de São Paulo, que são os maiores, e já tinham esse órgão antes da Constituição. O Tribunal de Contas Municipal faz o controle das contas do município, auxiliando os vereadores na sua função, porque a função é dos vereadores. Quem faz ela, quem auxilia ela para os vereadores é o Tribunal de Contas Municipal. Então, o Poder Legislativo Municipal, ele tem essa estrutura. É uma Câmara Municipal composta por vereadores e esses vereadores têm a função de representar o povo, fazer as leis que deverão ser cumpridas pelo Executivo e fiscalizar o Executivo. Essa é a estrutura do Poder Legislativo Municipal. Qual o número de vereadores da Câmara do Rio? A Constituição coloca um número, certo, digamos, de limite máximo que o município pode ter de vereadores e a Câmara estabelece pela sua lei orgânica exatamente se ela vai cumprir esse número máximo ou talvez ela coloque um número diferente, mas não pode extrapolar esse número. Isso está previsto lá no artigo 29 da Constituição Federal. E o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, como tem mais de 6 milhões de habitantes, certo? Tem mais de 6 milhões de habitantes e menos de 7, ele fica com um número máximo de 51 vereadores. Então, a composição da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, que é composta por 51 membros, ou seja, 51 vereadores, esta composição é desta forma por determinação constitucional. Não é o município que define diretamente. Ele não pode botar 52, 53, 54, tem que ser 51, ou até pode colocar um número menor. Mas, em regra, todos os municípios trabalham com um número máximo, com o estabelecimento desse número. Outra construção importante da gente lembrar quanto ao número de vereadores é que a gente tem um número de habitantes grande, então precisa de uma representação. Lembra? Os vereadores representam o povo
Então, é preciso uma representação que seja minimamente adequada e proporcional a esses 6 milhões de habitantes, esses mais de 6 milhões de habitantes. E, além disso, a gente tem que lembrar que um dos fundamentos da nossa república é o pluralismo político. Pluralismo político não significa um monte de partido, mas ele pode ser uma das consequências do pluralismo político. Por quê? Porque o pluralismo político é a pluralidade de ideias políticas. E tendo em vista a pluralidade de ideias políticas, nós temos que lembrar que nós temos uma representatividade grande de partidos e que precisam se estruturar em blocos, em estruturas de maioria, de minoria, para trazer uma representatividade maior de todas as comunidades, de todos os grupos do município para dentro do legislativo. E por que isso é importante? Porque esses grupos, essas comunidades, essa representatividade vai ser importante no momento da realização das leis, certo? As leis vão impactar na vida das pessoas e os vereadores precisam representar as pessoas e saber quais são as leis importantes e quais são as leis que devem ou não impactar na vida de cada um de nós. O que a Câmara faz? A grande função, são duas grandes funções, digamos assim, que são a função de fazer as leis. Isso tem todo um caminho. Eu preciso realizar um projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser debatido nas comissões, onde os vereadores estão divididos por assuntos, por temas. Depois de debatido nessas comissões, esse projeto vai ir para o plenário, onde a gente vai ter a votação de todos os membros da casa. E aprovado esse projeto de lei, em regra, não sendo uma emenda à lei orgânica, ele vai ir para a sanção ou para o veto, para a análise do executivo. É o que a gente chama de deliberação executiva, que é quando o executivo também está ali no processo legislativo, porque o executivo vai poder vetar o projeto de lei aprovado pela Câmara e vai poder sancionar. Se veta, a última palavra da Câmara. A Câmara ainda pode derrubar o veto do Executivo, certo? Então, esse seria, vamos dizer, a ideia legislativa, a função maior legislativa, que é todo esse caminho. Fazer leis. Mas fazer leis exige um processo legislativo que eu consegui, que eu estou trazendo para vocês aqui com esse pequeno resumo, com essa pequena ideia desse processo legislativo. Uma outra função muito importante é a função fiscalizatória, função de fiscalização contábil, orçamentária, financeira. E essa função a Câmara faz com o auxílio do Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas do município faz a apuração das contas, emite pareceres quando a conta, por exemplo, é do prefeito municipal, e aí a Câmara pode concordar com esse parecer ou não concordar. E digo mais, a posição da Câmara é uma posição que supera a posição do parecer. Então, a Câmara pode, inclusive, ter um posicionamento que seja contrário ao posicionamento que o parecer do Tribunal de Contas estabelece, aprovando, muitas vezes, as contas do município. Mas seriam só essas as funções da Câmara Municipal, do Poder Legislativo? Não. Se nós formos verificar, a gente vai ver que a gente vai ter diversas atribuições, diversas competências para a Câmara. E aí a gente consegue entender o funcionamento dela. Por exemplo, você que quer pagar o seu IPTU quando aumenta, quando modifica algumas situações no IPTU, muitas vezes isso passou por um projeto de lei na Câmara Municipal. Porque as questões do sistema tributário municipal precisam estar, certo? Passar pela Câmara, precisam estar presentes em projetos de lei. Também toda a estruturação de recursos públicos que chegam até as políticas públicas, uma unidade básica de saúde, um hospital, uma escola. Por quê? Porque a Câmara será o local onde será debatido, analisado, estruturado e aprovado toda a lei orçamentária, toda a estrutura orçamentária. Também a Câmara pode estabelecer regiões administrativas, organização de distritos. A Câmara tem uma função super importante que é conceder isenção, anistias fiscais,
perdoar dívidas e créditos tributários, o Poder Executivo não pode. O Poder Executivo pode apresentar um projeto para que a Câmara faça isso, certo? Além disso, nós temos também a estrutura administrativa. Como assim? Não é função do Legislativo fazer as leis? Claro que é. Mas para o Legislativo funcionar, para o Legislativo estar organizado, o Legislativo precisa também ter toda a sua estruturação administrativa. Ou seja, o Legislativo terá a sua mesa diretora, que irá dirigir os trabalhos, dirigir o funcionamento da casa. E se o Legislativo precisar de servidores, se os vereadores precisarem de pessoas da sua confiança, os famosos cargos de comissão, os cargos de confiança, toda essa estrutura administrativa precisa estar bem organizada, precisa estar funcionando. Então, apesar de não ser uma função direta da Câmara Municipal, administrar os seus próprios recursos, administrar os seus próprios servidores e funcionários públicos é uma função importante. E a Câmara vai ter um recurso próprio para isso que vai estar definido no orçamento. Então, a Câmara terá toda essa construção administrativa, toda essa organização administrativa. De outra circunstância, eu acho uma outra função bem interessante para a gente conversar na Câmara, que é o seguinte: as questões envolvendo bens móveis e imóveis do município. São bens que podem ser tombados pelo patrimônio, pela importância, né? Por várias outras construções. Além disso, se a gente for ver a importância hoje na questão da segurança pública, da estrutura comunitária, do auxílio na proteção dos bens do município, modificar efetivo de guarda municipal também é uma função importante da Câmara Municipal. Bom, se nós formos verificar, a gente vai ver que há diversas atribuições que tocam ao Legislativo e essas funções elas vão estar estruturadas em questão legislativa, questão fiscalizatória e também a própria estrutura de se administrar. Qual é a função dos vereadores? O vereador é o representante do povo, o representante do legislativo, que está mais próximo ao povo. Qual é o dia a dia desse representante? Bom, o vereador, como membro do legislativo, tem no cerne da sua função a realização das leis. Mas para realizar leis, eu preciso passar pelo famoso processo legislativo. O que é um processo legislativo? É o caminho do início de uma ideia. Eu tenho uma ideia, será que isso pode virar lei? Da ideia até se tornar lei, ou seja, da proposta, do projeto até se tornar lei, há um caminho. E dentro desse processo, existem duas palavras que são muito, mas muito trabalhadas, e talvez você não perceba o que elas significam, que é a discussão do projeto e a deliberação do projeto. Discutir nada mais é do que debater. O projeto de lei apresentado pelo vereador A poderá ser alterado pelos outros colegas, pelo colega que é o relator do tema, que é aquela pessoa que vai ficar responsável de estudar, de apresentar para ver se aquele projeto já está de acordo com a lei orgânica, está de acordo com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal. Esse relator poderá, inclusive, modificar o texto, certo? Apresentado pelo projeto inicial. Aliás, nas comissões temáticas onde o projeto será discutido, esse projeto poderá ser alterado, certo? E isto significa discussão, debater o tema, construir uma alternativa. Porque, vejam, a ideia de um vereador poderá não ser a ideia dos demais 50. Então, é preciso construir um diálogo para chegarmos a um projeto que agrade a maioria. E a deliberação? O que é a deliberação, professor? Bom, a deliberação é a votação. O momento em que se fecha a ideia, se fecha a construção do projeto de lei e se vai votar. Porque na democracia se faz pelo voto, se faz pela construção da maioria. E aí se votam os projetos de lei
aprovados esses projetos de lei, passando pela sanção, né, do prefeito, certo? Eles se tornam leis e vão mudar as nossas vidas e vão regrar as nossas vidas. Bom, essa é uma das funções principais, ou seja, passar por todo o processo legislativo. Parece que fazer as leis fica algo meio solto, né? Mas quando a gente entende que o processo legislativo é um momento de discussão, é um momento de debate, a gente entende muitas vezes porque se discute muito, porque são as ideias que estão estabelecidas de forma diferente e que precisam de um espaço de diálogo. E o espaço de diálogo é a Casa do Povo, é o legislativo, é o local onde as coisas devem ser discutidas, faladas e debatidas, certo? Olhem só, o vereador pode propor um projeto de lei. Eu, mesmo sendo professor de direito constitucional, tendo mestrado, tendo doutorado, se não for vereador, não posso fazer um projeto de lei. O vereador eleito recebe esta representatividade, recebe este poder do povo, porque se quem manda é o povo e o povo manda através dos seus representantes, o povo escolheu aquele vereador para representá-lo e, portanto, ele tem este poder de apresentar projetos de lei, certo? Então, não são todas as pessoas que podem apresentar projeto de lei. O vereador pode, o prefeito, porque foi eleito, pode. Então, estas pessoas terão essa possibilidade de iniciar este processo, que é o processo da realização das leis, que a gente chama de processo legislativo. A gente sabe, ou precisa saber, que há limites legislativos na função ou na competência do município. O município tem algumas competências legislativas que são definidas pela Constituição Federal. Então, há situações em que o vereador, mesmo querendo legislar, mesmo querendo realizar lei, ele não pode fazer. Exatamente por quê? Porque a gente vai ter competências, ou seja, são situações que não são da sua atribuição. Exemplo, segurança pública. Eu gostaria de mais segurança, eu gostaria de organizar mais, de deixar mais seguro o meu bairro, a minha comunidade, ou a minha rua. Bom, o vereador poderá se preocupar com questões de segurança de interesse local. Como assim? Sim, questões de segurança de interesse local. Melhor iluminação, presença, por exemplo, de câmeras e outras situações. Mas ele não poderá mexer, por exemplo, na estrutura dos órgãos de segurança pública, porque esses órgãos são definidos pela Constituição e a responsabilidade desses órgãos é do Estado. Eu gostaria de mudar, por exemplo, questões trabalhistas, eu gostaria de ter um período maior de férias, ou gostaria de ter... Bom, questões trabalhistas são questões que a Constituição reservou para a União, para o Legislativo Federal. Então, o vereador, dentro dos limites que a Constituição deu para as competências do município, não poderá também legislar sobre isso. Outra missão importante do vereador é levar, muitas vezes, a voz das pessoas que ele representa para serem ouvidas ou pelo Executivo ou pelo próprio Legislativo. Reclamos, às vezes. Muitas vezes nós temos as tribunas, a tribuna do plenário da Câmara Municipal sendo utilizada pelos vereadores para que eles levem a voz das pessoas que eles representam. A comunidade tal está reclamando isso, está faltando essas coisas, é preciso arrumar lá o que está com problema. Ou seja, esse papel também de, muitas vezes o pessoal fala de despachante do povo, ou seja, da pessoa que consegue se comunicar com o povo e trazer esses problemas para que o município observe, para que o município possa atender estas demandas, isso é importante. Eu reclamar, eu como cidadão, tenho uma importância. Agora, o vereador reclamar, recebe uma importância maior. Claro que as duas reclamações serão atendidas, mas talvez a reclamação do vereador tenha uma maior importância e tenha um maior destaque. Por quê? Porque está trazendo um reclamo de um número maior de gente.
maior de pessoas, né, da comunidade. Outra construção interessante nessa ideia das missões, né, ou seja, da função do vereador, é a função fiscalizatória. O vereador vai fazer o papel de fiscalização, ou seja, ele vai estar atento aos gastos municipais, ao cumprimento do orçamento, certo? Ao cuidado com o patrimônio público, ele vai estar atento a isso. Por quê? Porque ele tem entre as suas funções a função fiscalizatória. Essa fiscalização financeira, contábil, orçamentária, está nas funções típicas do Legislativo Municipal e, sem dúvida nenhuma, o vereador vai ter uma atenção muito grande a isso, vai ter um cuidado muito grande a essa construção. O vereador tem funções investigatórias, por exemplo, tem funções de poder investigar alguma situação do executivo, ou algumas situações de um órgão público, da administração pública municipal? Tem, isso vai estar dentro da sua função fiscalizatória. E, aliás, na função de fiscalização, a gente tem uma decisão do Supremo que diz que a minoria pode estabelecer essa função fiscalizatória. Não é a maioria, mas a minoria tem essa ideia e esse posicionamento de estabelecer essa função fiscalizatória. E isso a gente pode, inclusive, verificar essa ideia de função fiscalizatória nas famosas comissões parlamentares de inquérito. Quem já não ouviu falar das CPIs? Essas comissões são para apurar, como se fosse uma investigação policial junto com funções judiciais, para apurar, por exemplo, algum fato determinado que seja apontado como um fato que esteja errado, ilegal. Então, um grupo de vereadores propõe a criação desta comissão para investigar um fato específico, determinado, por um tempo determinado também pelas normas, pelas leis. Aí se abre essa investigação. E ao final dessa investigação, qual é o resultado? O resultado é que vai se punir as pessoas? Não. As comissões parlamentares de inquérito não punem. Porque quem vai punir será, certo, sem dúvida nenhuma, o judiciário, ok? Mas as comissões investigam. Elas pegam essa investigação, elas fecham essa investigação com um relatório e apresentam esse relatório para os órgãos judiciais competentes, para que eles, a partir das constatações que foram tomadas nessa investigação, possam tomar as atitudes necessárias. Deste modo, as funções dos vereadores são bem amplas, ligadas, sem dúvida nenhuma, a este binômio que é legislar, fiscalizar, mas, sem dúvida nenhuma, passam por várias outras atitudes, como a gente conversou. Oi, gente, eu sou a Rafa Araújo e toda semana eu vou estar aqui no Se Liga na Câmara para mostrar para vocês a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vamos lá? A Câmara Municipal fica aqui na Cinelândia e essa praça tem esse nome porque há 100 anos, em 1920, tinham 14 cinemas aqui. Aqui era tudo de cinema e agora só resta o Odeon. Aqui pertinho do Odeon que ficam os prédios da Câmara Municipal. Isso mesmo, prédios, porque são 4 no total. Vamos conhecer? O mais conhecido é o Palácio Pedro Ernesto, nosso prédio principal. Ele é vizinho do Teatro Municipal, que fica logo aqui na frente. E é difícil competir com o tamanho e a beleza. Mas o nosso palácio também é bem bonito. É aqui dentro do palácio que acontecem as discussões dos projetos de lei, as audiências públicas, os debates públicos e as reuniões das comissões que definem o futuro da nossa cidade.
Nas próximas semanas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do palácio, mas agora vamos conhecer os outros prédios? Atrás do Palácio Pedro Ernesto é onde tem esse prédio aqui, anexo, que é bem mais moderno, e é onde ficam os gabinetes dos 51 vereadores eleitos pela cidade do Rio de Janeiro. No amarelinho, no prédio 51 da Praça Floriano, funcionam outros setores administrativos da Câmara, inclusive a Rio TV Câmara, que é a nossa TV. Nas próximas semanas eu vou mostrar um pouquinho de cada setor da Câmara para vocês. Até lá!